Olá pessoal, vamos continuar com o nosso trabalho sobre tese e dissertação vamos falar aqui sobre a ontologia e a metafísica, né? Bom, então vamos aqui no livro de Hebreus 4, versículo 12, que diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, né? Ela é mais penetrante que espada alguma, de dois gumes, que divide o corpo da alma e espírito, junta em medula, e é apta para discernir os pensamentos e a intenção, né? E não há criatura nenhuma encoberta em diante dele, e antes todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos daqueles que teremos de tratar, né? Hebreus 4, versículo 11, 12 e 13. Então, quando diz o Senhor Jesus Cristo, porque o nosso corpo é dividido, o nosso estado do ser, né, aí no homem, é dividido em três instâncias, né? Corpo, alma e espírito, né? Então nós sabemos que na abertura do inconsciente de uma criança é um mimim. Aquela criança cresceu e aquele homem passou a ter relação sexual fora do casamento, aconteceu que aquele mimim foi tirado para fora. E o que entrou naquele homem foi um estado selvagem, um estado subjetivo, selvagem e pragmatizador, né? Não é a pragma do construtivismo, mas é a pragma do desconstrutivismo. Ele é jocoso, né? Então vamos falar aqui de uma tradução, né, de uma hermenêutica teórica, ontologicamente bíblica, né? Quando o Senhor disse, vinde a mim, né, Ele está dizendo, venha ao mim, né? Todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu, Jesus, vos aliviarei. Então ele deu tese a duas instâncias, ao mim e o eu. Entendeu? E ainda disse mais, tomai sobre vós o meu jugo. O jugo é a obediência, né? E aprendei de mim, porque eu, Jesus, sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas, né? Quando ele disse alma, ele está dizendo que entre o pai e o filho, né? Porque nós não podemos ter paz sem o mim, tá entendendo? Porque aí nós vamos procurar a paz do Lucifer, e a paz do Lucifer é a prostituição, tá entendendo? Porque o espírito ele tem que se alimentar. Ou ele vai se alimentar das coisas que o Senhor der para ele, ou ele vai se alimentar das coisas que o Lucifer o der, né? E a comida do Lucifer, nós sabemos que o Lucifer ele come cocô, tá entendendo? Então o nosso espírito vai se alimentar de quê? Do que o seu pai põe na mesa num dia de festa, né? Tá entendendo? E é o seguinte, e também ele se alimenta dos miminhos e miminhas que não servem mais para o Senhor. Como diz o Senhor Jesus Cristo, que bom é o sal, mas se o sal estiver estragado, nada mais presta, ele tem que ser jogado fora. Tá entendendo? Então ele se alimenta dessas crianças, do miminho e das miminhas. É por isso que ele oferece as bandejas dele. O que é a bandeja do Lucifer? É a prostituição. Tá entendendo? Para que todos possam se alimentar dela, e aí ele tem o lucro dele. Porque ninguém pode falar o Senhor Jesus Cristo se não for pelo Espírito Santo, né? E ninguém pode se prostituir se não for pelo Lucifer. Tá entendendo? Se uma pessoa gritar, ô Jesus, ô Senhor Jesus, ele não ouve. Tá entendendo? Porque o Espírito é que vai diante do Senhor, né? Então se ele gritar, ô Jesus, ele está gritando o Eusus da Galileia, né? Que é uma rata, né? Filho do Luciferzão, o Lucifer grande, que nasceu no mesmo tempo que o Senhor Jesus nasceu lá na Galileia, e que sofisma o mundo inteiro, né? E pare rato pelo mundo inteiro e sofisma o mundo inteiro, porque os fenômenos do Lucifer os fenômenos da lavoura, do meio ambiente, do esgoto, né? Tem as cobras, tem as serpentes, os escorpiões, os ratos, né? Esses que são os fenômenos do Lucifer, como diz aí no livro de Isaías 14, no livro de Romanos 1, versículo 18 a seguir, né? E isso fala no homem, fala no estado do ser aí no homem. Porque quando nós estamos na pré-concepção,
E ele fala em sua própria instância, porém em um estado de dicotomia, né? No pré-consciente, ele fala. E todos nós entendemos o que ele está falando. Tá entendendo? Porque essas coisas se transladam. E a coisa que é transcendente, ela é metafísica. Porque ela transladou do inconsciente. E o inconsciente ele é muito mais complexo do que o próprio consciente. Porque todas as nossas ações, elas são coagidas pelo inconsciente. Tá entendendo? E é daí que se manifesta os fenômenos selvagens e os fenômenos da vida, né? Porque diz o Senhor, e eu me manifestarei a ele. A vida do Senhor se manifestará em nós, né? Então, dessa forma nós poderemos reconhecer aquilo que é perfeito e aquilo que não é perfeito. Se você experimentou uma vez, não deu certo, experimenta outra. Ora essa o Senhor vai te falar o que é verdadeiro, o que é certo e o que está errado. Tá entendendo? Para que nós não venhamos mais a nos ser enganados pelo inimigo, passar a vida inteira dando dinheiro para pastor, mas fazendo a coisa errada. Tá entendendo? Porque o Senhor não pede mais. O Velho Testamento foi por Cristo abolido. As leis e os profetas duraram até João Batista, né? Tá entendendo? Se você não der o dízimo na igreja do pastor, você não está roubando a Deus. A gente só rouba o Senhor quando esquecemos de praticar o quê? A equidade. A equidade, o que é a equidade? É o direito do outro. É o direito do mimimi. É o direito do esposo. É o direito da esposa. Porque nós somos plantados aqui nessa terra para que nós dessemos esse fruto para o Senhor, para que nós pudéssemos ser devolvidos para Ele, porque viemos dele. Quando houve aquela batalha nos céus, lá no livro de Apocalipse, né? Tá entendendo? Uma terça parte daqueles anjos do Senhor que foram arrastados pela cauda do Lucifer, éramos nós, né? Como já disse anteriormente, entendeu? Né? Então, não há criatura nenhuma encoberta em diante dele. Hebreus 4, versículo 12. E todas as coisas estão nuas e patentes em diante dos olhos daqueles que iremos de tratar, né? E isso ele nos revela pelo consciente, na preconcepção, o que está no inconsciente. Disso falaremos mais tarde. Fique com a gente. Tchau, tchau.